imensamente gratos a Ti, Senhor nosso Deus, por esse dia, Senhor. Seja com Teu servo, Senhor nosso Deus, que de pronto aceitou o convite de estar aqui, Pai. Seja com ele, meu Pai, tudo que ele preparou, Senhor, que Tu possa já ter dado o aval, Senhor. Fica com ele, derrama Suas bênçãos sobre ele. Tudo isso nós pedimos agradecidos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor para a amada igreja. Graças a Deus, meus irmãos, por mais um culto reunidos para buscarmos a vontade do nosso Deus. Nos foi incumbida essa responsabilidade de estarmos fazendo uso, debaixo do temor de Deus, da sua santa e poderosa palavra. Eu tomo essa responsabilidade para ler junto com os irmãos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vou ler apenas somente um versículo de número 5, nos intitula a epígrafe As Falsas Doutrinas. Depois de Paulo fazer o seu prefácio, a sua saudação, se apresentar à igreja e, como sempre, demonstrando seu apostolado, seu chamado, seu ministério. Paulo, ele passava por muitas coisas, nós sabemos, e nós aqui vemos a questão de mais uma situação que estava sendo atravessada nas igrejas, não apenas em uma igreja. Versículo de número 5 nos diz assim, do seu capítulo 1: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Mandamento, amor, coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Não são mais de uma fé, não é mais de uma maneira de amar. Não há uma negociação também na questão da vontade humana para a inclinação do coração, para fazermos ou moldarmos o caminho cristão segundo o nosso querer. E uma boa consciência não é adquirida por aquilo que de tudo nos cerca hoje, chamado mundo, que nos prende a distrações, como eu sempre uso essa palavra, imediatismo. A gente sofre um período que a gente vê as pessoas nas suas estatísticas, e muitas das vezes essas falhas se encontram em nós. Tem pessoas com o querer comprar e gastar, com consumismo que entrou no nível de problema de saúde, entrou no nível de um transtorno, um consumismo compulsivo em querer adquirir as coisas, conquistar as coisas, mas não de maneira trabalhada honestamente em alguns pontos. E quando honestamente, debaixo de trabalho honesto, toda a personalidade da pessoa, consciência, coração, por não ter Jesus, toda a personalidade, todo o entendimento, todo o pensamento conjunto de cada indivíduo, nós percebemos e observamos a importância e a necessidade de resolver as mazelas do tempo presente. Seja pessoas que sejam consumistas ou que tenham transtorno nessa área,
ou no nosso mau uso das nossas redes sociais, nos nossos mau uso dos nossos telefones. De repente a gente vem a tropeçar em tentações, de repente a gente vem a tropeçar em palavras, pensamentos, de repente sejam pensamentos que aos olhos santos, puros, como chama de fogo de Deus, são pensamentos inferiores para serem condenados e já estão condenados, porque o Espírito Santo está presente na terra e nos convence dos nossos pecados. Isto logo fala que nós estamos abaixo desse modelo que Paulo coloca aqui na carta. Aqui, quando Paulo fala de mandamento, ele fala de coração puro, fala de boa consciência. O apóstolo Paulo, ele fala da fé, de uma única fé que uma vez nos foi dada. Fé fala de fidelidade, fé fala de crescer em obediência diante de um Pai Celestial. Crescer numa fé não fingida, uma fé honesta, de uma vida ilibada. Outra palavra que me vem em memória é quando nós vemos Paulo nesta mesma carta, no seu capítulo 4 e no seu capítulo 3, no 3, versículo 16, no 4, se não me falha a memória, ali no versículo 5 ao 7, também vai esmiuçar isso, de uma palavra chamada piedade, que esta mesmo significa ou santidade ou devoção. Logo, só tem santidade quem é da igreja, quem é convertido. A santidade na igreja, ela pende na imperfeição segundo os estudiosos, e isso daí é um processo unânime. Quase todas as igrejas, independente da denominação, as mais sérias, elas vão concordar com um processo de santificação imperfeita, porque é dentro de corações pecaminosos. Então nós se santificamos hoje, amanhã poderemos tropeçar. Nós nos purificamos hoje, amanhã ela se desgasta e precisamos ir à luta. Cansamos, precisamos buscar forças em Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas aqui, o que Deus coloca no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite sobre boa consciência diante de um mandamento que é para a vida, mas desperta dentro do nosso ser, da nossa natureza pecaminosa, naquilo que faz o homem exterior. Por que chamado de homem exterior? Por que o apóstolo Paulo chama a nossa natureza de homem exterior? Vai falar também que é o próprio carnal, Paulo falando que ele também é carnal. Homem exterior porque vive do externo, porque vive das coisas passageiras, porque tem o seu coração, o seu foco, o seu olhar brilhando nas coisas do mundo. Homem exterior porque tem a mente e o coração pautado nas coisas do hoje, do agora. A nossa natureza, irmãos, ela não quer, nem a minha e nem a sua, nossa natureza, não quer ficar 24 horas por dia se santificando. A nossa natureza não quer moldar as nossas consciências segundo a palavra de Deus o tempo todo. Seria fanatismo ou estar habitolado? Quando novo convertido, eu andando pelas ruas da comunidade onde minha mãe mora, em Cordovil, eu saía evangelizando todo mundo. Eu vivia dentro de bar evangelizando, eu vivia falando de Jesus para as pessoas, e eu andava com uma Bíblia bem pequenininha, que o pessoal chama de pocket, Bíblia de bolso, e as letras bem pequenininhas. Aí a pessoa vinha, eu sem sabedoria, eu abria um texto e dava, ó, tá aqui o cajado para você. A euforia, tinha saído de um período de uma vida errada, tinha saído dos desgastes que o mundo, de tudo que o mundo tinha colocado sobre mim. Agora eu entendia que eu tinha que defender a palavra de Deus, eu entendia
que eu tinha que colocar a palavra de Deus para salvar aquela vida, e eu via quão difícil, na verdade a gente sabe que é um milagre, quão difícil é quebrar durezas de corações. Pois bem, a gente viu Paulo aqui no seu versículo de número 5, ele dizendo sobre o fim do mandamento é o amor. A lei, ela começa com o propósito de fazer a gente enxergar o amor, a boa consciência, a vontade de um coração puro para as coisas de Deus, para as coisas espirituais e para a fidelidade, no caso, a obediência à fé. Agora pegue isso ao contrário, vamos lá. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, porque esta é dom de Deus. Veja se estivesse num paradoxo, Paulo falando para pessoas imperfeitas na igreja, Paulo contando dentro de uma igreja falível, de pecadores tendo que se santificar. Paulo ministrava isso em Éfeso, antes de Timóteo tomar posse da igreja. Paulo já vinha trabalhando muito com Barnabé, Paulo vinha se desgastando com Barnabé, derramava suor, lágrimas, passava por perseguições, apedrejamentos, açoites com varas, chicotadas, ia para frente de governadores, enfrentava sacerdotes carnais, governadores carnais. Tanto um como o outro precisava conhecer Cristo, e Paulo, ele só tinha uma mensagem, e esta não era negociada. Por isso que Paulo, ele tinha autoridade para doutrinar a igreja, sendo ele apóstolo de Cristo e com a vida. Apóstolo de Cristo não por teoria, mas com um chamado genuíno, porque Jesus viu que Paulo ia querer ir até o fim em fidelidade. Agora, se a gente vê o paradoxo do que está escrito, a gente vai ver uma má consciência, um mandamento que não pôde ser cumprido para obediência. Se o fim do mandamento é o amor, logo pessoas podem ser tentadas a odiar. Eu e você. O mundo eu nem vou falar, porque a força do mundo, uma das maiores forças do mundo é o ódio. Então o mandamento não acaba. O que quer dizer isso, irmão Samuel? O mandamento não acaba até que venha Cristo, até que morra Ele na cruz, até que venha Ele de maneira totalmente irrepreensível e vença o poder da morte, não conheça o pecado, como o próprio Paulo disse, viva uma vida ilibada, e o próprio Cristo, que deu a boa consciência a Paulo, que trouxe a mente de Cristo, e agora Paulo também vai doutrinar a igreja para dizer que eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Mas Paulo foi exercitado no amor, e quando eu digo exercitado no amor, ele foi tentado a odiar. No meio de dor, de chicotada, ele orou 3 vezes a Deus: olha, minha graça te basta, visto que um mensageiro de Satanás me esbofeteava e eu chegava a orar até 3 vezes por dia. Então, se o contrário da obediência ao mandamento é perseverar em amor, como o único povo que tem um modelo de amor perfeito em Cristo para apresentar ao mundo, se o contrário disso é o ódio, é a lascívia, são desejos carnais, desejos temporários, desejos de amores, de repente você pensa que são apenas os piores sentimentos do mundo, de repente a gente se lembra de psicopatas, mas a realidade de que o amor humano, este é egoísta. Eu não vou dizer no todo, porque Jesus, ele faz elogio quando diz que um pai sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, mas todo amor humano tem suas esferas de egoísmo. Então, só um que poderia ser aquele que justificaria o pecado de todos, e por isso que nós estamos aqui. Para Ele nós estamos aqui. Mas quando eu digo que para Ele nós estamos aqui,
eu tenho que viver, e logo eu vou dizer em seguida, nem sempre para Ele eu estou aqui. Nem sempre para Ele você está aqui. Vivemos muito por nós mesmos, andamos muito pelos nossos egoísmos, andamos muito por vista em muitos períodos das nossas vidas. Mas o tempo vai se desenvolvendo. Aqueles que eram meninos em Cristo, aqueles que viviam mais em chocarrices, brincadeiras ilícitas, aqueles que viviam em más conversações, aqueles que tinham seus hábitos corrompidos, moldados pelos hábitos do mundo, corações que eram consumidos em rodas de carnalidade, agora são convidados a viver pelo mandamento do amor. Então aqui Paulo ele não coloca um legalismo, um fardo pesado, mandando, olha, você vai ter que ser que nem um anjo perfeito para cumprir o mandamento de amor num coração puro. Tua vontade tem que ser perfeita. Por quanto tempo? Por toda a vida? Por toda a vida. Mas o próprio Deus sabe que nós vamos errar novamente, e Deus sabe que Ele não nos cobra como Ele cobra os anjos no céu. E todos eles são perfeitos em santificação diante do seu Criador. Mas eu e você estamos num processo falho de santificação, de despertamento. Essa noite eu ouvi o nosso irmão Belarmino falar de que precisamos estar avivados. E aí eu me recordo quando Paulo, agora não me recordo muito bem se era Pórcio Festo ou Félix, como eu estava dando aqui na aula de escola bíblica, Félix, ele era pior do que o próprio Pórcio Festo, 2 governadores que Paulo atravessou. Se você entrar na história do cristianismo nesse período, você vai ver que Paulo também enfrentou 2 sumos sacerdotes terríveis. Não vou entrar aqui na história, mas se você for circular do início do cristianismo, do 1º século até hoje, a santidade sempre foi sacrificial. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que, quando a Bíblia nos cobra a perfeição, ela chama a responsabilidade o Samuel obediente. Quando a Bíblia ela me pede um bom coração, um coração puro, aí me faz se recordar dali deles ceando semanalmente. Toda semana tinha ceia. Eles estavam ali no partir do pão, no primeiro dia da semana, com singeleza de coração. A responsabilidade da pureza no coração, a ausência de pecado na igreja, um povo avivado, um povo que tinha responsabilidade com os utensílios, com as obras do Senhor, cumpria o papel da vontade de Deus. Mas ao contrário, quando a gente vive em um período que vai ao contrário de tudo que Paulo aqui orientou, e meus irmãos, acredite, Paulo ele não escreveu essa carta pensando no Renato e nem no Samuel. Paulo ele não sabia em que tempo Jesus voltaria. Ele já pensava que era para aquele 1º século, segundo os estudiosos. Ele não saberia que Jesus demoraria 2000 anos para voltar e quantas pessoas precisariam se salvar. Paulo, quando escreveu essa carta, foi para dar para um pastor, no pensamento humano de Paulo, um homem que foi um dos que teve mais fé no Novo Testamento, que alcançou o continente, alcançou diversas almas, e as suas cartas vivas, inspiradas pelo Espírito Santo, para a glória do Espírito Santo e não para a sabedoria de Paulo, as cartas chegou a mim e a sua vida. Mas, ao contrário do cumprimento de um amor que Deus nos cobra a obediência, esse amor sacrificial, que se erramos, pedimos perdão, aí a gente se lembra de Davi. Aí a gente recorda do que Davi fez por nós. O que Davi fez pela minha e a sua vida sem nos conhecer e sem pensar em nós, sem nenhum dos apóstolos pensar em nós. O rei Davi, ele teve profecias sobre o Messias, sobre Jesus. A mente de Davi era gigantesca na fé. A mente de Davi era própria para trazer louvores espirituais
aonde eram recebidos diante do trono de Deus. Ao contrário desta carta, que nos chama para um coração puro, para uma boa consciência, para a obediência do amor, para assim cumprir toda a lei, para termos a mente de Cristo, para termos uma fé não fingida. E eu não gosto do tipo de teólogo que diz que não existe fé sem dúvida, que a fé ela se desenvolve em cima da dúvida. Isso é muito humano e é uma realidade nossa, que diz sobre nós, diz respeito sobre nós. Mas precisamos tomar cuidado quando pensamos em uma fé, porque não temos toda a fé, mas pensamos numa fé estacionada, ao interpretar errado o que alguns teólogos dizem sobre uma fé relativa, uma fé que não precisa buscar um aumento na fé. Aí quando Paulo, que aqui está falando das falsas doutrinas, o apóstolo Paulo está dizendo de pluralismo de fé, de crenças. As crenças da época do gnosticismo, principalmente quando ele parte, deixa Timóteo para tomar conta da igreja de Éfeso. Depois o apóstolo João é o último a tomar conta da igreja de Éfeso, que era pelas casas espalhadas na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Mas o que sustenta a fé, o coração, a mente, coração, vontade, nesse contexto aqui: consciência pura, piedade, exercício da devoção para a santificação. E por estarmos a quem precisamos lutar contra o diabo, que é o acusador das nossas almas, mas não estamos diante de um tribunal de Satanás. Não estamos diante do tribunal do mundo. O mundo não pode criar princípios para trazer invencionices à igreja. O mundo não pode colocar novas pautas para dentro da igreja. Eles querem fazer isso. Tem feito em muitos lugares. Muitos lugares abriram mão dos princípios cristãos, dos princípios judaico-cristãos, das vontades de Deus, dos mandamentos de Deus. Mas deixa eu dizer, meus irmãos, se estamos em guerra, se o meu coração já encontra uma felicidade nessa noite para passar o recado que eu vim aqui para passar, é essa palavra: conservarmos crentes, cristãos, pela graça que eu e você vamos pedir ao Espírito Santo. Senão, não poderemos falar de avivamento. Estamos em mês de missões. Recitamos e queremos recitar muito, e eu recito muito nas ruas João 3,16. Às vezes eu prego errado, às vezes eu falho, às vezes eu prego com partículas do meu egoísmo, da minha humanidade. Acontece muita coisa na rua que não aparece nas gravações dos vídeos que eu posto. Uso a ferramenta da internet para a divulgação do reino de Deus, e não falo isso aqui me justificando, porque eu não preciso, e nem para me defender, mas por zelo ao reino de Deus. Meus irmãos, a gente precisa enfrentar o diabo. A gente precisa enfrentar o nosso homem exterior. Como eu disse, o contrário da boa consciência é a má consciência. O contrário do coração puro é um mau coração, não exercitado em Cristo. O contrário de uma fé não fingida é um cristianismo sincrético, cheio de hipocrisias e maldades de Satanás, incutidos de doutrinas de demônios, de doutrinas do diabo, misturas de religiões dentro de uma palavra santa da sã doutrina que é Cristo. Mas não negociaremos essas coisas. A fé cristã, ela vai fazer a gente caminhar adiante. Eu tenho certeza, Cristo não vai fazer eu e você cair. Então estamos com o maior que já botou os pés neste mundo. O Espírito que está sobre nós é o Espírito de fortaleza e nos faz avançar. Então o recado nesta noite, na mensagem de amor que eu trago, na mensagem de motivação, de cuidado para o meu e o seu coração, a mensagem que fez bem para a minha vida, e eu tenho certeza que vai fazer bem para a sua, é que vamos renegar
todo o paradoxo, todo o contrário dessa exigência que o apóstolo Paulo fez. Exigência não de Paulo, ele exigiu como um agente da igreja, mas exigência das escrituras que Paulo ele assim ratificou, que Paulo ele descodificou, que Paulo ele trouxe na responsabilidade da sua liderança. Então a exigência do coração puro para não morrermos nos nossos corações meninos, fracos, não sei, meninos, não sei. Cada um pode pensar por si mesmo. Seria algo retórico, para cada um conversar entre si e Deus. Mas a sinceridade aqui é bom coração, boa mente, boa consciência. Ter a mente de Cristo é ter o ser completo de Cristo. Não é ter Jesus na cabeça só no pensamento por conhecimento bíblico, mas é ter vida com Cristo e satisfazendo a vontade de Deus. Como eu sempre digo, se Davi ele era cobrado a ter um coração, ter uma boa consciência, ter um coração segundo a vontade de Deus, isto é, a vontade de Davi era alegrar a Deus, a vontade de Davi era servir a Deus, a vontade de Davi era ser espiritual, a vontade de Davi quando ele pecava era de choro, era de angústia, como ele mesmo dizia, que o pecado doía nos ossos dele, as multidões de transgressões que passavam na mente dele, fazia ele produzir frutos de justiça, se chamam frutos de arrependimento. Então, vamos continuar nesse cansaço e nessa força. Cansaço por causa de nós, na força porque temos o Espírito Santo, que é o Espírito de fortaleza e de equilíbrio. Deus abençoe a igreja. Que o Senhor Deus possa continuar falando no coração de cada um, que a gente possa preservar a fidelidade de uma fé só, que só crê em um Cristo, num Deus Criador, num Pai Salvador que nos deu o seu Filho. Que Deus nos conserve com corações que vençam as nossas tentações, que Deus nos conserve no fim do mandamento, que é o cristianismo. Por isso é o santo cristianismo. Que assim a nossa vida, a minha santificação possa santificar a sua vida e eu não possa me prender como uma ilha isolada, mas que eu possa pensar pela fé altruísta, que pensa na sua vida, nas orações ou naquilo que eu puder te ajudar. Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus. Queremos aqui agradecer o irmão Samuel pela palavra, né? Em cima da hora, né? Samuel aceitou, né? Graças a Deus que Deus possa abençoar ele, né? Ele continue servindo ao Senhor como ele tem servido. E fala para os irmãos que estava tudo programado para o pastor estar aqui hoje presente, né? Mas houve um imprevisto, né? E ele não pôde estar presente, mandou avisar a igreja que não tem nada anormal, mas que ele precisou se ausentar, né? Nesse momento eu vou chamar a nossa diaconisa Marta, ela vai orar encerrando o culto dessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui entre nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Agora que nós estamos indo embora, leva-nos, Senhor, cada um de nós em paz para os nossos lares, Senhor, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.